Oi, turma, bom dia, né? Estamos começando hoje o nosso quarto mês, certo? Então, hoje que nós vamos estudar os pronomes pessoais, nós vamos conhecer toda uma função sintática desses pronomes pessoais. E a gente sempre é bom lembrar, assim, quando a gente vê pronomes, o que é mesmo pronomes? Ah, o que é um pronome? É uma palavra que substitui o nome. Nós vamos estar precisando muito trabalhar esse conceito aí para que a gente possa entender melhor esse conteúdo. Então, os pronomes pessoais. Hoje nós vamos estudar mais precisamente esses pronomes pessoais. Dependendo de como são empregados nas orações, esses pronomes, eles podem exercer a função sintática de sujeito ou complemento. Então, os pronomes pessoais podem ser sujeito ou complemento. Sujeito, apenas os pronomes pessoais do caso reto. Todos os pronomes pessoais retos do caso reto, eles têm a função sintática de sujeito. Quem funciona como complemento? Quem funciona como complemento são os pronomes pessoais oblíquos, que são os pronomes pessoais do caso os pronomes pessoais oblíquo, todos os pronomes pessoais oblíquos, certo? Tanto os tônicos como os átomos. Eles têm essa função de complemento. Nós vamos fazer a diferença. Então, lembrem-se, quem assume sempre a função de sujeito, apenas os pronomes pessoais do caso reto. Tá bom, gente? Quem assume a função de complemento, os pronomes pessoais oblíquos. Tanto os tônicos como os átonos. Bom, então vejam, olha. Diz para vocês que os pronomes pessoais do caso reto, né, eles sempre vão assumir essa função de sujeito. Para eu fazer, para tu fazeres, para ele fazer. Para nós fazermos, para vós fazerdes, para eles fazerem. Então, esse verbo, para que esses pronomes assumam essa função de sujeito, esses verbos deverão estar sempre no infinitivo. Verbo no infinitivo. Pronome pessoal assume a função de sujeito. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, aqui mais precisamente que nós estamos aqui só com os tônicos, certo? Quando antes desses pronomes vier uma preposição, certo? Então nós vamos ter complementos verbais, certo? Nós vamos ter complementos verbais. Pronome pessoal oblíquo tônico assume essa função de complemento. Seguindo adiante, né? Então, nós temos aí, né? Sujeito, não esqueçam, e o pronome pessoal oblíquo tônico que assume essa função de complemento, juntamente com os átomos também. Observação. 1. Se o pronome pessoal exerce função de sujeito, então ele é um pronome do caso reto. Ele só é pronome pessoal do caso reto quando ele assume a função de sujeito. Se o pronome exerce a função de complemento, ele é um pronome do caso oblíquo. Vejam, nós torcemos muito por eles. Nós torcemos muito por eles. Neste caso, nós, que está na função de sujeito, é um pronome reto, porque ele assume a função de sujeito. Eles, professora, eles é o pronome do caso reto. Não, neste caso, não, certo? Por quê? Porque ele assume uma função de complemento. Neste caso, eles, ele vai ser um pronome oblíquo. Ele vai ser um pronome oblíquo. Então, ele vai ter essa função de complemento. Por que ele é um pronome oblíquo? Porque ele está como complemento. Quem está assumindo a função de sujeito? Nós. Então, nós é um pronome pessoal do caso reto. Eles é um pronome pessoal oblíquo. Isso é que diferencia os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. O caso reto sempre assume a função de sujeito.
Olha aqui, só houve uma troca. Olha aqui. Eles torceram muito por nós. Eles torceram muito por nós. O que vai acontecer agora com eles? Pronome reto. Por que ele é um pronome reto? Porque ele assume a função de sujeito, olha. Eles torceram. Então, pronome reto, sujeito. Olha o nós, que antes era sujeito, e agora ele passa a ser complemento. Por que ele é um pronome oblíquo? Porque ele tem essa função de complemento. Então, o que vai diferenciar, né, para nós sabermos se um pronome ele é um pronome pessoal do caso reto ou um pronome pessoal do caso oblíquo, é a função que ele ocupa dentro da oração. Se for sujeito, não esqueça, se o pronome pessoal exerce a função de sujeito, ele é pronome pessoal do caso reto. Se o pronome exerce a função de complemento, ele é do caso oblíquo. Regrinhas básicas. Ok. Quadro geral dos pronomes pessoais. Vamos conhecer aqui todos os pronomes. Nós sabemos, né, as pessoas, né, eu tenho a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular. Eu tenho a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural. Os pronomes átono, referente à primeira pessoa do singular, mi, tônico, mi. Singular, tu, ti e ti, tônico. Singular, ele e ela. Quais são os pronomes átono, oblíquo? Primeiro os oblíquos, depois a gente vê os átonos. Certo? Olha aqui, ó. Caso oblíquo e a função complementar, certo? Quando ele aparece com preposição. Então, átonos, olha, mi da primeira pessoa, ti da segunda, da terceira, si, ó, a, li, da terceira, da primeira pessoa do plural, nós, nos, a plural, vós, vos, eles, elas. Pronomes átonos, si, os, as, lis. Observe, né? Terceira pessoa, né? Aqui vai para o plural, apenas alguns. Os, os, a, as, li, lis. Certo? Então, gente, quando ele aparece com essa função, né? Quando aparece com essa função, então, neste caso, nós vamos saber que eu tenho um pronome do caso oblíquo. Agora, esses pronomes que estão aqui assumindo a função, preste atenção, estão assumindo a função de caso reto, eles podem também assumir a função de pronome oblíquo. Dependendo do quê? Dependendo da função dentro da oração. Só tem dois pronomes que sempre que vocês virem esses dois pronomes, eles sempre vão estar assumindo o papel de sujeito. É o eu e o tu. Agora, ele, ela, nós, vós, eles e elas podem assumir a função de pronome do caso reto ou pronome do caso oblíquo. O que vai diferenciar? A função dentro da oração. Encontrou eu, encontrou tu, já sei, sujeito. Sempre, sempre eles vão ser sujeito. Esses outros não, certo? Esses aqui eles podem ser sujeito, mas eles podem também assumir a função de pronome oblíquo, dependendo da função dentro da oração. Alguma curiosidade, isso aí, vocês vão encontrar essas curiosidades na gramática, tá bom? Os pronomes o, a, os, a, as, assumem formas especiais depois de certas terminações verbais. Quando o verbo termina em Z, S ou R, o pronome assume a forma lo, los, lá ou las, ao mesmo tempo que a terminação verbal é suprimida. Vamos ver aqui o exemplo, olha. Fiz o exercício, terminou com Z. Então, o que vai acontecer? Ele vai desaparecer, né? E essa forma O, ela se transforma em Ló. Fiz o exercício, filo, certo? Fizemos o trabalho. Ó, o S desaparece e aí eu vou trocar o, os, a, as por Ló, los, lá ou las. Fizemos o trabalho, fizemo-lo. Por quê? Porque terminou em S. Olha aqui, desaparece. Quebrar o copo, quebrá-lo. Observe que o R desaparece. Professora, por que é acentuada? A gente viu, né?
Já estudamos, porque toda oxítona terminada em A é acentuada, então quebrá-lo. Ok, gente? Então, essa regra vale para esses pronomes, né? Átonos, o, os, a e as. Quando a palavra termina em Z, S ou R. Todas as terminações verbais aqui, Z, S ou R, vai sofrer aqui essa modificação, tá bom? São as curiosidades que vocês encontram também na gramática. Outra curiosidade. Quando o verbo termina em som nasal, o pronome assume as formas nó, nós, na ou nas, certo? Por exemplo, viram o menino, viram-no, porque terminou em M, a regra é som nasal, certo? Viram o menino, viram-no. Repõe os copos, repõe-nos. Retém a menina, retém-na. Tem as mesmas características, tem-nas, porque o som é nasal. Quando termina em som nasal, o que acontece? O, a, os, a se transforma em nó, nós, na ou nas. Vocês vão aplicar aí, tá bom, gente? Então, vamos só ver agora, né? Vamos para a hora de verificar. Vamos saber, né, como é que está, como é que fica essas formas. Então, vejam. Demos a ele todas as oportunidades. Demos, olha aqui. Demos a ele. Ele é lhe, né? Lhe. Demos a ele. Fizemos o trabalho. O que acontece quando termina em S? O que acontece? Desaparece, não é isso, gente? Desaparece. Eu vou substituir por quê? Lolá, los, las, certo? Depois, acharam. Acharam um som nasal. O que vai acontecer? No, na, nós, nas. Então, qual o correto? A letra A, B, C, D ou a letra E. Então, vocês observem. Tempozinho aí para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, e o tempo já foi suficiente. Qual a alternativa, gente? Está correta. Qual a alternativa? Opa, demos-lhe. Demos a ele. Ele é lhe. Certo? Terminou com S. Terminando com S, verbo com terminação, S troca. Lolá, los, las. O trabalho, lu. Fizemos-lu. E depois é um som nasal. Os livros, nos. Então, demos-lhe todas as oportunidades. Fizemos-lo como você orientou. Acharam-nos muito interessante. Ok, gente? Fazendo a substituição. Vocês podem estar repetindo, tá bom? Então, veja aí. Pronto, mais uma vez, né? E agora? Analise o emprego dos pronomes oblíquo, atribuindo-lhes a classificação adequada, tendo em vista o seguinte código: objeto direto e objeto indireto. A gente estudou isso muito direitinho, né? No ano passado nós vimos tanto essa função. E na próxima aula eu vou estar repetindo para vocês um conteúdo que é lá do 7º ano. Vocês vão ver lá, 7º ano. Só para vocês reverem a função sintática desses pronomes átonos, tá bom, gente? É um vídeo do 7º ano, mas eu vou estar passando para vocês na próxima aula, para que vocês possam tirar alguma dúvida que porventura vocês ainda tenham, tá? Ninguém vai ficar na dúvida nesse conteúdo, então logo logo eu vou estar passando esse vídeo para lembrar vocês. Vamos ver se vocês ainda lembram um pouquinho. Olha, acharam-no interessante. Eu percebo aqui que eu tenho aqui o quê? Um som nasal, certo? Se eu tenho um som nasal e eu tenho nu, então é porque eu troquei o a, os, as. Lembram que esses pronomes, eles assumem sempre a função de objeto direto? Estão lembrando?
Mais uma outra dica: todas as vezes que a gente encontrar um pronome, a gente faz a substituição por uma palavra masculina, eu disse para vocês. Por exemplo, acharam-no interessante. Acharam, eu vou colocar uma palavra masculina. O menino interessante. Acharam o menino interessante. Não tem preposição. Acharam o menino. Ah, então não resta dúvida de que se trata de um objeto direto. O nu é um objeto direto, certo? Por que um objeto direto? Porque eu substituí por uma palavra masculina e não acrescentei preposição. Vejam o outro. Colocaram-na em cima da mesa. Vou substituir por uma palavra masculina, ok? Colocaram o menino em cima da mesa. Ou também não tem preposição. Quando não tem preposição, o que vai acontecer? Ah, eu tenho um objeto direto. Colocaram o quê? O menino em cima da mesa. Então, eu vou ter um objeto direto. Outro caso, que eu já encontrei o Liz. Entregaram Liz. Liz, ele, né? Para ele. Ah, entregaram para ele as encomendas. Então, o Liz, eu não tenho nenhuma dúvida que o Liz sempre ele vai ter uma função de objeto indireto. Mesma coisa acontece aqui. Disseram-lhe toda a verdade. Disseram ao menino, lembrem-se, troque o pronome por uma palavra masculina, certo? Disseram ao menino, para o menino. Ah, tem uma preposição, então eu não tenho dúvida que eu tenho aí um objeto indireto. Puseram-no contra todos. Puseram o menino, aqui, por que é nu? Porque a palavra tem um som nasal, acrescenta-se noná, nós, nas. Então, eu já sei que eu tenho, puseram o quê? O menino. Eu fiz a pergunta o quê? Se eu fiz a pergunta o quê, é obviamente que eu tenho um objeto direto. Certo, gente? Continua. Analisá-lo é preciso. Analisar quem? Analisar o quê? O menino. Então, eu tenho também um objeto direto. E a nossa brincadeirinha continua para a gente não ter nenhuma dúvida. Nesse caso aqui eu já destaquei, olha, todos os pronomes já destaquei aqui para vocês, certo? O que a gente vai fazer? Substituir esses pronomes por uma palavra masculina. Se diante dessa palavra masculina colocasse uma preposição, o objeto é indireto. Se não se coloca nenhuma preposição, o objeto é direto. Professora, por que eu estou trocando, substituindo esses pronomes por um nome? Eu disse para vocês lá no começo. O que é um pronome? É uma palavra que substitui o nome. Então, nós estamos devolvendo esse nome para o lugar, tá certo? Então, entregaram-me o recibo. Entregaram-me, entregaram ao menino, objeto indireto. Certo, gente? Olha, não o incomode. Eu vou para o não e direto para o verbo. Não incomode o menino. Ah, eu não tenho preposição. Quando eu não tenho preposição, eu tenho um objeto direto. O Liz já apareceu aqui na letra C. Eu já disse para vocês que o Liz tem sempre a função de objeto indireto. Vai ter outras funções que nós vamos estudar depois, né? Vamos estudar aqui devagarinho, o objeto indireto. Deixaram-nos apenas este bilhete. Nos, certo? Nos é o. Aqui simplesmente é nos porque ele está nasalizado. Então, sempre o, a, os, as assume a função sempre de objeto direto. Professora, mas vamos fazer a troca? Vamos. Deixaram o menino. Ah, não tem preposição. Deixaram o quê? O menino. Ah, então nos é um objeto. Deixaram o menino. Deixaram ao menino. Esse verbo aqui, né, gente, ele deixar o quê? Apenas este bilhete. Para quem? Ao menino. Ah, tá. Esse verbo ele vai pedir dois complementos, né? Neste caso, ele ficou meio diferenciado. Deixaram apenas este bilhete para o menino. Deixaram-nos apenas este bilhete. A outra, ele se atribui um pequeno valor. Ele atribui ao menino, olha aqui, ele atribui ao menino um pequeno valor. Então, novamente, aqui nós vamos ter um
objeto indireto. Ok, gente? Então, muito bem. Para que vocês aprendam tudo isso, é interessante, gente, vocês participarem mais, vocês perguntarem, vocês participarem aí dos comentários, colocarem algumas dúvidas que vocês, porventura, né, aconteça essa dúvida aí, vocês coloquem aí essas dúvidas. Vamos continuar. Na substituição dos complementos verbais por pronomes pessoais oblíquo correspondente, um dos itens apresenta erro. Quem será que apresenta erro? Leio livros. Leio o quê? Leio os. Leio os. Nomearam os candidatos. Nomearam nos. Ah, tem um som nasal, né? Nasal, os candidatos, nos. Refez o soneto. Terminou com Z. O que vai acontecer? Refê-lo, porque o Z desaparece. Porque tem um acento, porque toda oxítona terminada em E é acentuada. Fixaste o preço. Ló, por que ló? Qual é a regra do ló? Apenas quando o verbo termina em R, S ou Z. Aqui não terminou em R, S ou Z. Então, portanto, nós já encontramos o erro. Então, a gente vai até a última e encontra o erro. Ok, gente? Tudo bem, todo mundo entendeu direitinho, não é isso? Todo mundo entendeu e ficou aí bem marcado aí para não esquecer. Ufa, aprendi tudo, de verdade, gente? Então, bons estudos para vocês, né? Para saber se entenderam melhor, volte aí, gente, deixem de preguiça, volte esse vídeo, revejam novamente, participem lá do comentário, tá bom? Comentem alguma coisa para eu poder tirar as dúvidas de vocês, ok? Bom, mas para constatar esse aprendizado aí, né, claro, nós temos as nossas tarefas. Primeira tarefa está aí, página 95 a 104. Bons estudos, nada de brincadeira!